E aí, galera? Hoje a gente vai passar juntos pelos capítulos 138 a 155, que formam justamente a base da 3 da temporada de Jujutsu Kaisen. Então fica confortável aí e bora entrar de vez nessa fase incrível do mangá. Mano, você faz ideia do que vai rolar na 3ª temporada de Jujutsu Kaisen? Depois do caos em Shibuya, a Central dos Feiticeiros soltou um comunicado oficial. Eles disseram que o Geto sobreviveu, mas que agora voltou a ser oficialmente condenado à morte. E não para por aí. O Gojo também foi acusado de estar envolvido em tudo o que aconteceu em Shibuya. Por causa disso, ele foi banido de vez do mundo Jujutsu. A partir de agora, qualquer pessoa que tentar quebrar o selo que mantém o Gojo preso vai ser tratada como criminosa. Já o diretor Yaga recebeu a sentença de morte, acusado de ter influenciado tanto o Gojo quanto o Geto a causarem todo aquele desastre. E a situação do Itadori também piorou. A suspensão da execução dele foi cancelada. E agora, a ordem é clara, ele deve ser morto, com o Yuta sendo responsável por isso. Enquanto tudo isso acontece, a história corta para o clã Zenin. Lá, o Naoya pergunta friamente sobre a morte de uma mulher. Uma outra pessoa responde que agora o mais importante é pensar no futuro do clã, mas lembra que a maior perda de todas foi a Maki. Só que o Naoya, do jeito arrogante e nojento dele, diz que por mais forte que a Maki seja, ela falhou no papel que ele acredita que uma mulher deveria ter. Ele ainda solta palavras muito pesadas, dizendo que mulher que não fica abaixo dos homens não merecia viver. Enquanto isso, a outra pessoa fica em silêncio, e ele ainda elogia a Mai, dizendo que ela sabia o seu lugar. Logo depois, mais membros do clã chegam. O Oji reclama do atraso de Naoya, e o Jinichi também aparece. O Oji avisa que o patriarca está morrendo, mas o Naoya nem demonstra se importar. Pelo contrário, ele provoca todo mundo, dizendo que os irmãos fracassaram, que o tio não era nada demais e que o Jinichi era insuportável. Ele ainda insinua que quem deveria ter morrido era ele no lugar do Toji. Isso deixa o Jinichi furioso, que parte para cima dele. Naoya desvia do ataque e o Oji puxa a espada, colocando a lâmina no pescoço do próprio sobrinho para impedir que a briga continue. Nesse momento, um ancião entra e anuncia oficialmente a morte de Naobito Zenin. Em seguida, o responsável pelo testamento começa a leitura do último desejo do antigo líder. O novo chefe do clã seria o próprio Naoya, que herdaria todos os bens e armas amaldiçoadas. Mas aí vem a reviravolta. Existe uma cláusula dizendo que caso o Gojo morra ou fique mentalmente incapaz por causa de um acordo antigo com o Toji, o Megumi será trazido para o clã. E nesse caso, ele sim se tornaria o novo líder e herdaria tudo. Todo mundo fica em choque. Já o Naoya fica revoltado, dizendo que não vai aceitar perder tudo para um garoto qualquer. Ele pergunta onde o Megumi está e descobre que ele foi atrás do Itadori, o hospedeiro do Sukuna. Na hora, Naoya dá a ordem: quero o Itadori morto. E se o Megumi estiver no caminho, ele também deve ser eliminado. E aí, vocês querem a continuação dessa história? Mano, você viu que o Yuta realmente foi atrás do Itadori para acabar com ele? Depois que o Naoya falou que ia caçar o Itadori, a gente vê o Itadori super abatido ali na estação de Shibuya. O Chozo chega e pergunta como estavam os machucados dele. E o Itadori diz que, de um jeito estranho, estava bem, mesmo depois de ter levado um golpe com raio negro. Ele comenta que consegue sentir o Sukuna ficando cada vez mais forte dentro dele, por causa dos dedos que ele acabou absorvendo em Shibuya. Chozo então manda ele não se preocupar e fala para ele voltar pro colégio Jujutsu, porque ele ainda precisava recuperar o que restava dos seus irmãos. Mas o Itadori explica que não tá voltando justamente porque está preocupado com o Chozo. Ele não tem nada contra voltar, mas sabe que o Sukuna está planejando algo envolvendo o Megumi. Além disso, o Itadori carrega a culpa pelas mortes que o Sukuna causou usando o corpo dele. Então, ele não acha seguro ficar perto de ninguém enquanto não tiver controle total. Ele até pergunta pro Chozo se ele realmente está bem com o fato do Itadori ter acabado com os outros irmãos dele. Mas o Chozo diz que aquilo tudo foi um mal entendido, que não é questão de perdoar ou não, irmãos, são assim. E ainda reforça que a culpa da morte deles não foi do Itadori. Depois disso, Chozo manda o Itadori se levantar, porque eles ainda tinham que eliminar o máximo de maldições possível. Os dois vão até uma ponte, batem palmas ao mesmo tempo, e na hora, várias criaturas aparecem. Uma delas surge bem na frente do Itadori, mas ele desliza por baixo, passa correndo e segue em frente. Logo depois, um monte de maldições começa a aparecer de todos os lados, forçando os dois a entrarem em um túnel, ainda sendo perseguidos. O Itadori então grita pro Chozo que agora era o momento dele usar sua técnica, e o Chozo junta as mãos para ativar sua habilidade amaldiçoada, o sangue perfurante. Com aquele ataque, ele atravessa várias criaturas de uma vez, derrotando quase todas. Só uma sobra de pé, então ele grita para o Itadori dizendo que agora era a vez dele. Itadori aparece e acerta um soco tão forte que destrói a maldição na hora. Chozo comenta que o irmão dele era incrível, mas Itadori pede para ele parar com isso. Mesmo assim, Chozo insiste, dizendo que os dois têm o mesmo pai, provavelmente alguém com marcas na testa.
Antes que eles continuem, Naoya surge do nada. Ele já chega dizendo que a sentença de morte do Itadori foi colocada em vigor de novo, mas o verdadeiro objetivo dele era resolver as coisas com o Megumi. Mesmo assim, ele deixa claro que não permitiria que Itadori continuasse andando por aí. Quando percebe que Naoya queria fazer algo contra o Megumi, Itadori diz que vai acabar com ele ali mesmo. Naoya avança em alta velocidade e acerta um golpe no Itadori, depois troca vários socos com Chozo. Vendo uma brecha, Itadori tenta acertar Naoya, mas ele simplesmente some do nada. Isso assusta tanto o Chozo quanto o Itadori, que começam a acreditar que aquela velocidade só podia ser alguma técnica amaldiçoada. Logo depois, os três sentem uma energia tão forte que ficam paralisados. Itadori até pensa que poderia ser o Gojo, mas percebe que não, era algo ainda mais ameaçador. É nesse momento que Yuta aparece no local, dizendo claramente que veio pra matar o Itadori. Mano, o Yuta já chega na luta dizendo na lata que veio pra acabar com o Itadori. Assim que ele aparece, tanto o Itadori quanto o Chozo percebem que o nível de energia amaldiçoada dele é tão alto que chega a bater de frente, ou até passar o do Gojo. Itadori tenta entender o que tá rolando, mas antes mesmo de pensar em alguma coisa, o Yuta já pergunta quem tá do lado do Itadori e quem tá contra. Aí o Naoya manda o Yuta esperar, dizendo que os dois tinham o mesmo objetivo, matar o Itadori. É então que o Itadori percebe que aquele cara é justamente o Yuta, o aluno do segundo ano que o Megumi tinha comentado, um xamã de grau especial, assim como o próprio Gojo. Yuta olha pro Naoya e pergunta quem ele é, e enquanto Naoya fala, o Chozo percebe o perigo e manda o Itadori sair dali, porque aquele loiro tinha uma técnica de velocidade absurda, e se ele tentasse brincar com ele, ia morrer rapidinho. Chozo ainda avisa o Itadori para não enfrentar o Yuta de jeito nenhum, porque se tentasse lutar, ele não teria nenhuma chance de sair vivo. Aí o Naoya surpreende e faz uma proposta pro Yuta. Mesmo que ele mate o Itadori, que não conte nada pros superiores por enquanto, porque ele queria usar o garoto como isca para capturar outra pessoa. Yuta aceita sem discutir, e a luta realmente começa. Chozo tenta reagir, mas o Naoya acerta um chute na mão dele rapidinho. Enquanto isso, o Yuta vai com tudo pra cima do Itadori, que sai correndo no máximo que consegue. Itadori fica sem entender como aquele cara era tão rápido, mesmo segurando uma espada. Já o Naoya provoca o Chozo dizendo que a técnica de manipulação de sangue dele era lenta para ativar, e por isso ele não tinha chance nenhuma. Mas o Chozo só responde que o Naoya não sairia vivo depois de machucar o irmão dele. Enquanto isso, Yuta e Itadori continuam correndo até um carro. Itadori salta por cima, e o Yuta contorna o veículo para tentar cortar ele do outro lado. Numa reação rápida, Itadori usa a porta do carro para se apoiar, gira o corpo e desvia de um golpe que seria fatal. Yuta fica impressionado, dizendo que ele parecia até a Maki com aquela agilidade. Então, o Itadori acerta um soco no carro tão forte que o veículo voa em cima do Yuta. Já percebendo que não tinha chance no mano a mano, Itadori corre pro prédio para tentar fugir. Mas antes que ele entre, o Yuta joga o carro de volta e bloqueia toda a entrada, prendendo o Itadori do lado de fora. E aí, querem que eu continue essa história? Mano, o Itadori ficou travado quando a Rika apareceu, a maldição especial do Yuta. Depois que os dois começaram a trocar golpes, o Itadori chegou a jogar um carro no Yuta, só que o Yuta devolveu o carro de volta, e o Itadori ficou sem entender nada. Aí o Yuta comenta que ele nem parece ser muito forte fisicamente, mas que a energia amaldiçoada dele é absurda. Ele até admite que se for olhar só força bruta, ele era bem fraco. Mas o Itadori percebe rapidinho que o Yuta compensa isso, deixando a energia dele super concentrada, diferente do estilo do Itadori. Então o Yuta manda real. A energia amaldiçoada dele é maior até do que a do Gojo. Isso deixa o Itadori assustado, e o Yuta explica de boa que o Gojo tem os 6 olhos. Com essa técnica, o Gojo quase não gasta energia, por isso ele é tão dominante em tudo. Então, mesmo o Yuta tendo muito mais energia acumulada, o Gojo ainda conseguiria liberar muito mais poder porque gasta quase nada para usar. Depois disso, o Yuta fala que já falou demais para alguém que está prestes a morrer, e avança para cima do Itadori. O Itadori reage no instinto, desviando por pouco. Enquanto luta, ele lembra das lições sobre controle de energia de um xamã de elite. Era quase impossível prever esse tipo de lutador, tudo era preciso demais. Mas o Yuta era diferente, o corpo inteiro dele, até a espada, estava cheio de energia amaldiçoada. O problema nem eram os movimentos, era que ele conseguia reduzir qualquer dano ao mínimo. Mesmo assim, o Itadori é jogado para trás e pede desculpas pro Yuta, dizendo que ainda não podia morrer. O Yuta então avança com vários cortes rápidos. O Itadori desvia no reflexo puro e percebe que não poderia depender só da energia protegendo o corpo, porque contra o Yuta, isso seria suicídio. Ele corre até um carro, entra pela janela e pega uma faca. Na mesma hora, o Yuta aparece em cima do carro atacando. O Itadori bloqueia com a faca, e o Yuta se surpreende porque aquilo nem era uma arma amaldiçoada. Então ele volta a atacar sem pensar 2 vezes. O Itadori tenta colocar energia na faca, mas não consegue fazer ela fluir direito. O Yuta aproveita isso e acerta um chute, mandando ele pra longe.
Sem dar tempo para respirar, o Yuta já aparece de novo e desfere outro golpe, quebrando a faca e cortando o Itadori. Mesmo machucado, o Itadori reage na raça, pisa na katana do Yuta e com um chute destrói a espada dele. O Yuta até acha legal e fala que não esperava menos de um aluno do Gojo. Mas do nada, uma mão monstruosa agarra o rosto do Itadori. Era Rika, a maldição do Yuta. Na hora, o Itadori congela de medo. E aí galera, querem que eu continue essa história? Depois que a Rika aparece e prende o Itadori, ele começa a congelar de medo. O Yuta tenta acalmar a Rika, dizendo que eles só estavam brincando. O Itadori fica sem entender nada daquela situação. Ele se pergunta o que aquela criatura era. Um Shinigami? Uma maldição viva? Mesmo apavorado e sem conseguir se mexer, o Itadori continua sendo segurado pela Rika, como o Yuta pediu. Então, sem hesitar, o Yuta atravessa o coração do Itadori com a espada. Quando o Itadori cai no chão, Yuta pede desculpa, dizendo que precisava fazer aquilo. Dentro do corpo do Itadori, o Sukuna desperta. Mas quando ele percebe algo estranho, apenas sorri e decide não agir. Logo depois, voltamos para a luta entre Shouzu e Naoya. Já no começo, Shouzu leva um soco no estômago, sem entender direito como a técnica do Naoya funcionava. Além disso, ele nem conseguia usar sua manipulação de sangue fora do corpo. Curioso, Naoya pergunta quem ele é, e Shouzu responde que é o irmão mais velho do Itadori. Nesse momento, Shouzu ativa a escama vermelha, aumentando sua força e reflexos. Mesmo assim, Naoya ainda era rápido demais, e continuava pressionando sem parar. Só que, aos poucos, Naoya percebe que Shouzu estava se adaptando aos golpes, e ficando mais forte a cada ataque. Naoya até admite que Shouzu era poderoso, mas questiona quanto tempo ele aguentaria sangrando daquele jeito. Shouzu então pergunta se Naoya odiava seus irmãos, e Naoya responde friamente que um irmão mais velho nunca deveria ser inferior ao mais novo. Isso desperta algo dentro de Shouzu. Ele percebe que deveria ser forte para proteger seus irmãos, não para estar acima deles. Por isso, mesmo coberto de sangue, ele não cai. Naoya fica chocado, porque com aquele sangramento, Shouzu já deveria estar morto. Mas as pinturas da morte têm sangue misturado com energia amaldiçoada, o que impede Shouzu de morrer por hemorragia, a menos que sua energia amaldiçoada acabe. De repente, Shouzu lança uma enorme quantidade de sangue, obrigando Naoya a recuar. Achando que Shouzu estava fraco, Naoya se surpreende quando ele aparece bem na sua frente e ataca com sangue perfurante. Naoya desvia por pouco, mas logo em seguida leva um chute direto que o deixa completamente sem reação. O sangue de Shouzu invade as roupas de Naoya e paralisa suas pernas. Shouzu então declara que aquilo era seu checkmate. E aí galera, querem a continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, o Itadori realmente morreu nas mãos do Yuta. Mas calma, a história não acaba aí. Depois que o Itadori é declarado morto pelo Yuta, a cena volta pra luta do Shouzu contra o Naoya. O Shouzu diz que já foi checkmate, mas o Naoya zoa perguntando se ele tem certeza, falando que a técnica dele tem 24 fotogramas por segundo de vantagem. Logo depois, os dois ficam se encarando. Naoya parte pra cima, mas o Shouzu revela uma técnica rara, resultado de 150 anos de aprimoramento, e solta um ataque chamado Supernova, que acerta direto. O Shouzu olha pra ele e diz que não entende porque o Naoya não ama seus irmãos, e até pede desculpas por isso. Nesse momento, o Yuta aparece arrastando o corpo do Itadori, já sem vida. Sem perder tempo, ele acerta um golpe seco no Shouzu, fazendo ele desmaiar. Depois disso, Yuta começa a provocar, perguntando se deveria curar o Naoya usando sua técnica reversa. O Naoya tenta falar, cuspindo sangue, mas o corpo dele começa a reagir ao sangue do Shouzu como se fosse veneno. Parecia até uma maldição completa. Aí o Yuta pergunta se ele quer ser curado ou não, mas avisa que, se ele fosse curar, teria uma condição que o Naoya teria que aceitar. Então entramos nas memórias do Itadori. Uma voz chama por Jin, o pai dele. O avô do Itadori, Azuki, ameaça a relação do Jin com Kaori e diz que ele vai morrer se continuar com ela. O Jin pede para ele não falar isso perto do bebê, e aí aparece uma mulher com as mesmas cicatrizes do Kenjaku. Essa mulher é a mãe do Itadori. Logo depois, o Itadori acorda e vê o Yuta ao lado dele. O Yuta sorri aliviado, dizendo que estava feliz de ver ele acordado. Ele explica que lá em setembro, o Gojo pediu para ele cuidar do Itadori caso algo desse errado. Por isso, para proteger os segredos do Itadori, Yuta decidiu interpretar o papel de executor e realmente matou ele uma vez. Só que, graças à energia reversa, o Yuta conseguiu trazer o Itadori de volta à vida. Foi por isso que o Sukuna não reagiu. Ele sentiu a intenção e a energia do Yuta no momento que o Itadori morreu. Yuta fez tudo isso para todo mundo achar que o Itadori estava morto e assim ele parar de ser caçado por enquanto. Nesse momento, o Megumi chega, já sabendo do plano do Yuta, e fala que a barreira da escola enfraqueceu e que era hora de voltar pro colégio Jujutsu. Mas o Itadori diz que não pode voltar, porque já matou muita gente. O Megumi responde que isso não é culpa dele, e que se ele fugir só por culpa, na verdade é egoísmo.
Megumi também explica que alguém está preparando um jogo mortal envolvendo todos os ligados ao Jujutsu e que a irmã dele, a Tsumiki, está presa nisso. Por isso, ele afirma que o Itadori vai junto com ele, porque ele não vai enfrentar tudo isso sozinho. E aí, galera, querem a continuação? Depois que o Yuta salva o Itadori, eles ficam sabendo sobre o tal jogo do abate. Megumi explica que tudo foi planejado pelo Kenjaku para fazer os feiticeiros lutarem entre si nesse jogo cruel. Itadori então conta que, lá em Shibuya, ele foi obrigado a engolir 10 dedos do Sukuna de uma vez, somando agora 15 dentro dele. Ele acredita que talvez o Sukuna não consiga assumir o controle de novo, mas mesmo assim pede que, se isso acontecer outra vez, eles acabem com ele sem pensar duas vezes. Yuta olha firme para ele e promete que, se o Sukuna dominar seu corpo, ele mesmo vai dar um fim nisso. Itadori pergunta qual seria o próximo passo, e Megumi responde que eles precisam voltar para o colégio Jujutsu e encontrar o mestre Tengen, porque só ele pode ajudar a entender como abrir o selo do reino da prisão e libertar o Gojo. Yuta comenta que o problema é a barreira que protege o Tengen. Existem 1000 portas misturadas, e só uma leva ao caminho certo. Então Itadori pergunta sobre a Nobara, mas Megumi apenas desvia o olhar e não diz nada. Itadori se surpreende com o silêncio, e antes que o clima fique ainda mais pesado, Choso aparece dizendo que talvez conheça uma forma de atravessar a barreira usando os restos de seus irmãos como guia. Em outro lugar seguro, Maki conversa com Yuki. Maki já estava recuperada, mesmo com as cicatrizes. Yuki explica que a força física absurda dela foi o que a manteve viva. Depois disso, todos se juntam de novo e decidem seguir o plano do Choso. Ele explica que entre as portas e a tumba existe um armazém amaldiçoado, onde ficam ferramentas antigas e os restos dos seus irmãos. Com tudo reunido, sua técnica pode apontar o caminho certo. Maki estranha e pergunta quem ele é. Itadori responde com orgulho, dizendo para ela pensar no Choso, por enquanto, como seu irmão mais velho. Quando eles abrem a porta, encontram uma floresta estranha com um elevador que leva até a tumba das estrelas. Eles descem, enquanto Choso fica do lado de fora. Lá embaixo, Yuki comenta que aquelas manchas de sangue são de 11 anos atrás, quando tudo começou a se distorcer. Eles chegam ao templo principal, mas o lugar está vazio. Yuki sente que o Tengen está rejeitando o grupo, ou talvez só rejeitando ela. Quando estão prestes a ir embora, uma voz ecoa perguntando se eles já vão sair, dizendo ser um prazer conhecer a filha do clã Zenin e o hospedeiro do Sukuna. E aí, galera, querem continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, finalmente revelaram como dá pra tirar o Gojo do reino da prisão em Jujutsu Kaisen. Depois que todo mundo descobre a verdade por trás do jogo do abate, eles decidem ir atrás do Tengen. Quando chegam lá, Yuki até brinca perguntando se o Tengen não vai nem falar com ela, mas ele responde friamente que aquele não era o primeiro encontro deles. A Yuki, então, já manda na lata que quer saber por que ele fechou a tumba da estrela. O Tengen explica que desconfiou que eles pudessem estar do lado do Kenjaku e que não é sabichão suficiente para confiar em qualquer um. Logo depois, ele conta que o feiticeiro que está usando o corpo do Geto, antes de tudo isso, era conhecido como Kamonori Toshi. Do nada, o Itadori pergunta por que o Tengen é tão esquisito. Aí o Tengen explica que mesmo sendo imortal, ele ainda envelhece, e que, depois de dar errado a fusão com o receptáculo de plasma estelar 11 anos atrás, o corpo e a alma dele começaram a se transformar. Para continuar vivo, ele acabou se unindo ao próprio mundo, e na hora o Yuta e a Yuki percebem o quanto isso deixou ele vulnerável. O Yuta então pergunta sobre o plano do Kenjaku e como libertar o Gojo do selamento. O Tengen diz que vai contar, mas coloca uma condição: 2 deles precisam ficar ali para protegê-lo, porque ele sabe que o Kenjaku vai atrás dele. Depois disso, ele revela que o plano do Kenjaku é forçar a evolução da humanidade, fazendo as pessoas se misturarem com ele e criando uma nova forma de vida. Se uma dessas criaturas perder o controle, o mundo inteiro pode virar poeira. O Tengen ainda conta que já perdeu 2 vezes para os 6 olhos, e por isso o Kenjaku mudou de estratégia. Ao invés de matar, decidiu selar o Gojo. Foi daí que nasceu o jogo do abate, criado para acelerar esse processo de assimilação. O grupo começa a conversar sobre a ideia de usar 100 pontos do jogo para criar uma nova regra que possa libertar o Gojo. Mas antes, precisam decidir quem vai ficar protegendo o Tengen. No fim, Choso e Yuki se oferecem. O Choso quer vingar os irmãos se o Kenjaku aparecer, e a Yuki fica porque quer conversar mais com o Tengen. No final, o Tengen entrega a parte interna do reino da prisão, que é justamente o item necessário para libertar o Gojo. Ele explica que para abrir o selamento à força, precisariam da espada invertida do céu ou da corda negra, mas os 2 já foram destruídos. Então, a última esperança é uma jogadora do jogo do abate chamada Anja, uma feiticeira de 1000 anos que consegue cancelar qualquer técnica amaldiçoada. E aí, galera, querem a continuação de Jujutsu Kaisen?
Depois que o Tengen contou qual era o plano do Kenjaku e entregou o item que poderia libertar o Gojo, ele também explicou que existe uma feiticeira chamada Anja, que consegue cancelar qualquer técnica. Ela estaria numa barreira no leste de Tóquio, dentro do jogo do abate. Só que infelizmente o Tengen não sabia mais nada sobre ela, porque aquela barreira não aceita a presença dele. Logo depois ele começa a organizar todas as informações. Ele diz que existem 10 barreiras espalhadas pelo Japão, e todas elas estão conectadas, permitindo que as pessoas circulem entre elas. A Yuki comenta que Hokkaido ficou de fora porque é considerado uma terra sagrada, e o Tengen confirma isso. Então o Megumi pergunta, quanto tempo esse ritual vai durar? E o Tengen responde que depende do andamento do jogo do abate, mas que provavelmente terminaria em cerca de 2 meses. A Maki lembra que eles estão no dia 9 de novembro, e o Yuta faz as contas dizendo que faltam 10 dias e 15 horas até a Sumuki ser obrigada a participar. O Tengen ainda explica que, se alguém recusar entrar no jogo, essa pessoa morre. Em outro lugar, a Shou comenta que a mutação ociosa poderia causar mudanças forçadas no cérebro. Ou seja, se a técnica amaldiçoada de alguém for retirada, essa pessoa morre, e por isso, todos acabam sendo obrigados a participar. Tengen também explica que quem não tem energia amaldiçoada não corre risco, e quem já está dentro da barreira pode até sair, mesmo tendo energia amaldiçoada, mas quem entrar por vontade própria depois disso não pode sair mais. Sobre o controle do jogo, ele diz que cada jogador tem um Kogani, um tipo de árbitro pessoal. Se a pontuação de alguém não mudar por 19 dias, essa pessoa perde a própria técnica. Na prática, isso significa que cada jogador tem que matar alguém dentro desses 19 dias para continuar vivo. Yuki então pede para todos decidirem suas equipes. Ela e o Chozo ficariam com o Tengen para proteger ele. A Maki iria até o clã Zenin buscar armas amaldiçoadas. E o Yuta iria para outra colônia participar do jogo sem esbarrar nos outros. Antes de todo mundo sair, a Maki fala pro Megumi e pro Itadori irem atrás do Hakari, um aluno suspenso, mas extremamente forte, até mais forte que o Yuta quando ele usa a expansão de domínio. E aí galera, vocês estão curtindo Jujutsu Kaisen? Querem que eu continue trazendo essa série aqui? Depois que Itadori, Yuta e Megumi se organizam para entrar no jogo do abate, aparece um dos personagens mais legais de Jujutsu, pelo menos na minha opinião, o Takaba. Ele está fazendo um show de comédia, mas a plateia está totalmente calada, ninguém dá uma risada. No palco, ele tenta encerrar a apresentação meio sem jeito, já que nada do que ele faz funciona. Nos bastidores, ele leva uma bronca pesada. Dizem pra ele que, com 35 anos, já era hora de desistir da comédia, porque aquilo claramente não era pra ele. Um colega ainda fala que ele nunca foi engraçado de verdade, e que nesse meio só continua quem realmente tem talento, ou pelo menos sabe fingir que tem. Mesmo assim, Takaba acredita no próprio potencial. E aí descobrimos que ele também vai participar do jogo do abate. Não vou entrar muito nos detalhes dele para não soltar spoiler, mas dá pra dizer que a expansão de domínio dele é literalmente uma piada mortal. Enquanto isso, em outro lugar, Masamichi Yaga está preso. Gakuganji aparece para interrogá-lo e quer saber como funcionam os corpos amaldiçoados artificiais, aquelas criações que se movem sozinhas e têm energia infinita. Yaga diz que conhece o segredo, mas logo depois é liberado. Antes de ir embora, ele visita Takeru, uma de suas criações. Yaga se despede, dizendo que vai viajar por muito tempo, deixando claro que talvez nunca mais volte. E no mesmo período, por coincidência, o panda também é libertado por Kusakabe, que comenta que devia essa ao Yaga, já que ele ajudou sua irmã a superar a perda do filho. Voltando ao presente, Yaga é parado por um xamã que o ameaça e exige saber sua técnica secreta. Yaga responde que aquele cara só estava sendo valente porque o Gojo não estava por perto, caso contrário, nem teria coragem de olhar para ele. Então o tal xamã revela sua verdadeira identidade. Era o próprio Gakuganji disfarçado. E, do nada, de uma página para outra, Yaga é derrotado de forma brutal, encerrando sua história de um jeito bem triste. À beira da morte, ele resolve abrir seu maior segredo, um método para dar vida real a um corpo amaldiçoado. Ele explica que basta duplicar as informações da alma, separar essas informações do corpo e colocar 3 almas compatíveis dentro de um único núcleo. Gakuganji pergunta por que ele só contou isso agora, e Yaga responde dizendo que aquilo seria uma maldição que ele carregaria pro resto da vida. Logo depois, o panda chega e encontra o corpo do criador dele. Gakuganji se prepara para lutar, mas o panda apenas passa por ele, dizendo para não confundir um panda com um humano. Sem dizer mais nada, ele chora pela morte do Yaga, mostrando que até pandas têm o direito de sentir dor. Mano, você lembra da Maki invadindo o clã Zenin e basicamente declarando guerra contra o próprio pai? Depois que o Yaga foi morto lá dentro, o Naoya ficou encarando a Maki, e ainda começou a tirar sarro da aparência dela, dizendo que nenhum homem ia querer ficar com alguém daquele jeito. A Maki só rebateu perguntando com ironia se ele só conseguia diferenciar mulheres pelo corpo. Depois disso, ela ficou totalmente fria, sem dar trela para as provocações daquele idiota, e foi direto tentar entrar no depósito das armas amaldiçoadas. Só que a própria mãe dela barra a entrada
gritando que a Maki só trouxe vergonha para a família. Mesmo assim, a Maki segue firme e diz que o novo líder do clã, o Megumi, deu permissão para ela entrar. Aí rola um flashback. Ela conversa com o Megumi, sugerindo que ele deveria assumir o posto de líder, mas ele recusa dizendo que quem merecia isso era ela. Só que a Maki se sentia insegura, achando que ainda não era boa o bastante. Voltando ao presente, ela abre o portão e dá de cara com o próprio pai, Ouji Zenin, já esperando para matar ela. Ali perto, a Mai, irmã da Maki, estava caída e machucada. Enquanto isso, os anciões do clã estavam tramando algo ainda pior. Planejaram executar o Megumi, a Maki e a Mai, acusando os três de tentarem libertar o Gojo. O Ouji então ativa sua técnica secreta, chamada Emoção da Pétala Decadente. Envolve o corpo dele em energia amaldiçoada e consegue bloquear ataques e até evitar expansões de domínio. A Maki pega sua Kiro, a arma que absorve energia amaldiçoada, e os dois começam a lutar. O Ouji vai pra cima com muita velocidade, mas a Maki consegue defender e contra-atacar com tudo, e nesse golpe ela quebra a katana dele. Mesmo assim, ele recria a espada usando energia amaldiçoada e ainda chama a Maki e a Mai de fracassos. Depois disso, ele começa a cortar a Maki de vários lados, dizendo que só não virou líder do clã por culpa das duas. E com isso, a Maki acaba caindo no chão. Querem continuação dessa parte de Jujutsu Kaisen? É só pedir. Mano, a Maki foi até comparada ao Toji depois que despertou o poder dela junto com a irmã. Caída no chão e toda machucada, ela ainda escuta o pai, Ouji Zenin, falando um monte de coisa pesada, dizendo que ela nunca deveria ter tentado enfrentá-lo. Ele chama a Maki de fracasso e fala que filho não deveria atrapalhar o caminho dos pais. Logo depois, ele arrasta a Maki e a Mai para uma sala escura usada para castigo e treinamento mortal, cheia de maldições perigosas presas lá dentro. Antes de fechar a porta, Ouji ainda diz que finalmente estava se livrando das vergonhas da família. Dentro da sala, a Mai acorda e corre para ver como a Maki estava. Bem fraca, mas ainda sorrindo, ela diz que já imaginava que esse momento ia chegar. A Mai encosta o rosto na Maki, e com um beijo, as duas são levadas para um tipo de espaço espiritual. Lá, a Mai explica que gêmeos são vistos como azar no mundo Jujutsu porque dividem a mesma essência. Ela diz que a Maki era ela, e ela era a Maki. Então revela que vai usar tudo que ainda tem de energia para criar uma arma perfeita, uma espada amaldiçoada, mas que isso ia custar a própria vida. Antes de desaparecer, ela pede para Maki acabar com tudo, inclusive com a própria família. Quando a Maki desperta, ela já está segurando a espada que a Mai deixou, mas percebe que a irmã morreu. Em seguida, todas as maldições da sala avançam para cima dela. Só que a Maki destrói todas com extrema facilidade, usando a nova arma. Do lado de fora, o Ougi sente uma presença estranha e tenta entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ele volta a sentir um medo que tinha tentado esquecer. Quando a Maki aparece, ele lembra imediatamente do Toji, como se os dois estivessem no mesmo nível. Ele tenta atacar usando sua técnica de fogo, mas antes mesmo de completar o golpe, a Maki corta a cabeça dele com apenas um ataque. Depois disso, segurando firme a espada e olhando para o corpo do próprio pai, ela fala para Mai que agora era a hora de começar. E aí galera, o que vocês estão achando dessa fase de Jujutsu Kaisen? Depois que a Maki arrancou a cabeça do próprio pai e prometeu acabar com tudo, o clã inteiro entrou em pânico. O alarme começou a tocar pela mansão inteira e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Hanta chega correndo, desesperado, dizendo que a Maki tinha matado o mestre Ouji. Jinichi e Naoya ficam sem reação, mas o líder Nobuki manda ativarem o esquadrão Kukuru e capturarem a Maki com vida, porque ele mesmo queria resolver isso. O Esquadrão Kukuru era formado pelos lutadores mais brutos do clã Zenin, caras treinados para luta corpo a corpo, mesmo sem depender de técnicas amaldiçoadas. Quando eles encontram a Maki, ela está parada, toda suja de sangue, encarando o grupo. Naquele momento, ela lembra das últimas palavras da irmã: destrua tudo. O primeiro soldado corre para cima dela, e num movimento tão rápido que é difícil de ver, ela corta os braços dele. Antes que o corpo toque o chão, ela já vira e arranca a cabeça do próximo. Um terceiro tenta pegar ela por trás, mas Maki se abaixa e atravessa o peito dele com a espada. Ela se movia como uma fera, caçando um por um numa velocidade absurda. Em poucos segundos, o chão já estava tomado de sangue. Logo depois, Nobuki aparece com reforços. Entre eles está Shoujuro, um dos feiticeiros mais fortes do Esquadrão Rei, o grupo mais poderoso do clã. Ele ativa a técnica dele e duas mãos gigantes de pedra descem do céu, tentando esmagar a Maki. O impacto levanta poeira para todo lado, mas quando a fumaça some, a Maki está de pé, firme, enquanto as mãos de pedra desmoronam. Sem pensar duas vezes, ela avança. Com um golpe rápido, atravessa o pescoço de Nobuki com a mão e fura o Shoujuro com a espada. Hanta tenta parar ela usando sua técnica para segurá-la por alguns segundos, e Jinichi aparece gritando para matarem ela ali mesmo, dizendo que ela era igual ao Toji.
Hanta hesita, porque o clã só existia por causa do Toji, mas Jinichi manda várias mãos amaldiçoadas contra ela. O ataque é tão forte que o chão cede. Por um momento, todos acham que a Maki morreu, mas o silêncio é quebrado por passos pesados. Ela surge dos destroços, fria, segurando a cabeça de Jinichi. Depois de um tempo, Naoya percebe que todos ali foram mortos e caminha até a Maki. Ele pergunta se aquela mulher cruel não tinha coração, e Maki responde que foi a própria família que tirou o coração dela. E aí galera, o que vocês estão achando de Jujutsu? Querem continuação? Depois que a Maki acabou praticamente com todo o clã Zenin, só faltava um inimigo, o Naoya, que ainda achava que era o verdadeiro herdeiro da família. Ele ficava lembrando que todo mundo dizia que ele era um gênio e que se tornaria o próximo líder, mas por causa do Toji, aquele olhar que ele tanto odiava o Megumi acabou ficando no lugar dele. Cheio de raiva, Naoya avança contra a Maki na maior velocidade. Ele acerta um chute tão forte que joga ela longe, destruindo tudo por onde passa. Antes que ela consiga reagir, ele aparece de novo e lança ela contra uma pedra. Mesmo machucada, Maki continua firme, prestando atenção em cada movimento dele. Naoya então começa a se gabar da própria técnica, explicando que o poder dele transforma tudo que ele toca em frames, como se o mundo inteiro se mexesse em 24 quadros por segundo. Isso faz com que ele fique rápido demais, quase impossível de seguir com os olhos. Mas Maki percebe o truque e entende que, se acompanhar o ritmo dele, pode ganhar a luta. Ela abre os braços e provoca, chamando Naoya para um abraço. Ele parte para cima, mas dessa vez, ela começa a prever os movimentos dele. Naoya grita que ela não passa de uma impostora, mas exatamente quando ele está prestes a acertá-la, Maki acerta um soco direto no rosto dele, jogando Naoya no chão. Ela ainda pergunta se ele pode repetir o que diz. Logo depois, uma mulher dentro da mansão grita para que a Maki pare imediatamente. Era a mãe dela. Ela se aproxima do Naoya caído, enquanto o sangue começa a escorrer. O clã Zenin inteiro já estava morto. E ali no meio dos destroços, Naoya ainda respirava, reclamando que a Maki era tão inútil que nem conseguiu terminar o serviço. Nesse momento, a mãe da Maki aparece diante dele, com a garganta cortada e segurando uma faca. Antes que ele consiga reagir, por estar ferido, ela enfia a lâmina no coração dele, e diz que nunca tinha se sentido tão feliz e tão orgulhosa por ter colocado suas filhas no mundo. Do lado de fora, Maki carrega o corpo da irmã, enquanto a Momo chega chorando. Maki, em silêncio, diz que vai deixar o resto com ela. Depois disso, continua caminhando sem olhar para trás. Mano, o Itadori foi atrás do Hakari, um dos estudantes que muita gente acredita ter potencial até para passar o Gojo no futuro. Depois de tudo que a Maki fez com o clã Zenin, a história volta pro Itadori. Começam a surgir boatos de que o Hakari estaria escondido em um estacionamento da prefeitura em Toshigi, ganhando dinheiro com lutas ilegais entre feiticeiros. O Megumi percebe que isso quebra as regras do mundo Jujutsu, já que esse tipo de exposição vai contra o artigo 8. Mesmo assim, ele e o Itadori resolvem ir atrás do Hakari e tiram seus uniformes para tentar entrar no lugar sem levantar suspeitas. Quando chegam na entrada, um segurança barra os dois e manda eles irem embora, dizendo que ali não era lugar para moleque. Aí o Megumi responde que, se fosse assim, então deveriam deixar eles participarem das lutas. O segurança tenta acertar um soco no Megumi, mas o golpe simplesmente para no ar, e ele fala que a primeira regra do clube de apostas é não falar sobre o clube. Depois pergunta quem contou aquilo pra eles, e o Megumi inventa que não sabia o nome do cara, porque depois de falar, ele tinha matado o sujeito que, claro, era mentira. O segurança, achando a atitude ousada, acaba deixando eles entrarem e comenta que o próprio Hakari autorizou, mas quem iria lutar seria o Itadori. Dentro da arena, o público começa a gritar enquanto o comentarista anuncia o próximo duelo. De um lado, o tal garoto Bola de Fogo, e do outro, o novato Itadori. As regras eram simples, ninguém podia fugir e nem usar técnicas Jujutsu, já que a maioria das pessoas ali eram civis. Enquanto a galera vibra, um dos seguranças explica que existem dois tipos de luta, as combinadas e as reais. É o Hakari quem escreve os roteiros, e se ele gostar da apresentação de alguém, ele mesmo fecha um contrato. Hakari e Kirara assistem tudo de longe. Kirara comenta que iria apostar em algo que fosse imprevisível, mas o Hakari só sorri e diz que a sorte existe justamente para ser testada. Enquanto isso, Itadori e Panda começam uma luta de mentira, trocando socos só para manter a encenação. No meio da farsa, o Itadori pergunta se o Panda já tinha achado o Hakari, e o Panda responde que ainda não, mas que tem outro aluno do terceiro ano no lugar que pode dar trabalho. Panda então manda Itadori seguir o plano, e o Itadori dá um soco forte que derruba o Panda no chão, fazendo o público ir à loucura. Um dos homens que trabalha pro Hakari recebe uma ligação e diz para levarem o garoto até ele, porque parecia alguém com potencial para virar protagonista de vários roteiros. E é assim que começa o encontro entre Itadori e Hakari. De um lado, Panda, que estava infiltrado ali, do outro, o novato Itadori, pronto para finalmente conhecer o cara que eles estavam procurando.
Mano, o Hakari e o Itadori acabam se encontrando e começam a trocar ideia. Antes disso, o Itadori e o Panda tinham feito uma luta escondida só pra despistar a galera. Depois dessa confusão, o Hakari manda chamarem o Itadori pra falar com ele. Na entrada, um segurança tenta impedir o Megumi e o Panda, mas o Megumi derruba o cara rapidinho usando suas sombras. O Panda aproveita o caos e já nocauteia o resto dos capangas, abrindo caminho para eles subirem até o terraço. Só que antes de chegarem no Hakari, a Kirara aparece e fecha o caminho. O Megumi percebe que tem alguma coisa invisível, impedindo tanto ele se aproximar dela, quanto o cão divino de chegar perto. Enquanto isso, lá dentro, o Hakari batia um papo com o Itadori. Do nada, ele pergunta se o Itadori acreditaria num papo de ganhar 1 milhão de ienes por mês, trabalhando só 1 hora por dia. O Itadori responde que depende muito do tipo de trabalho. Aí o Hakari dá risada e explica que isso é só um golpe. Aquele clássico em que o cara se passa por rico para vender fórmula mágica de ficar rico. Hakari fala que tanto o golpista quanto quem cai no golpe tem algo em comum: a paixão. Sem paixão, ninguém muda de vida. E ele diz que ama ver quando alguém tem esse brilho no olhar. Então, por que não seguir a própria paixão? O nome do Gojo acaba entrando na conversa, mas o Itadori tenta fingir que não conhece ele. Só que o Hakari corta na hora, dizendo que não existe um feiticeiro vivo que não saiba quem é o Gojo, então por que o Itadori estava mentindo. Assim, ele descobre que o Itadori é do colégio Jujutsu. Sem avisar, o Hakari fecha uma porta usando sua técnica e parte pra cima dele. Os dois começam a trocar golpes, e o Itadori tenta explicar o motivo de estarem ali, só que o Hakari ignora completamente, dizendo que já perdeu o interesse na conversa. Enquanto isso, o Megumi tenta convencer a Kirara a ouvir. Ela explica que o Hakari foi afastado da escola porque os superiores, que são super conservadores, não suportam o jeito inovador dele e nem sua técnica amaldiçoada. Mas antes que a situação piore, o Megumi grita dizendo que o Gojo foi selado, e que esse era o motivo deles estarem ali não para ferrar o Hakari. Kirara fica chocada com a notícia, e o Megumi usa sua técnica do coelho para tentar acalmar ela, porque ele percebe que convencer a Kirara é o jeito mais rápido de chegar até o Hakari. Do outro lado, o Hakari está sorrindo no meio da luta, animado com o desafio. Para ele, a graça do combate é o risco, a adrenalina de não saber quem vai ganhar. E agora ele quer descobrir se apostar no Itadori vale a pena ou não. E aí galera, querem a continuação de Jujutsu? Depois que o Megumi percebe que conversar com a Kirara era a única forma de chegar até o Hakari, ele resolve colocar um plano em prática. Usando a técnica dos coelhos, ele chama vários coelhos espirituais para cercar ela. Só que algo bem estranho acontece. Nenhum deles consegue encostar na Kirara. Ela fica só olhando, tranquila, e pensa que os Shikigamis funcionam do mesmo jeito que o usuário deles. Do mesmo modo que o cão do Megumi foi puxado antes, agora os coelhos também seriam, e se ele continuasse, o próprio Megumi poderia acabar sendo prensado junto. Vendo o perigo, ele cancela a técnica e começa a tentar entender como o poder da Kirara funciona. Megumi pergunta para o Panda até onde os coelhos conseguiram ir. O Panda explica que eles subiram até o 2º andar e chegaram perto do próprio Megumi, mas nunca chegaram perto da Kirara ou da sala de monitoramento. Os dois percebem que existe alguma coisa física impedindo a aproximação. Então o Panda nota uma marca no corpo dele com o nome Imai, e o Megumi percebe que também tem uma marca em forma de cruz, igual às que tinham nos coelhos. Aí ele junta as pistas e conclui que a técnica da Kirara tem relação com a constelação Cruzeiro do Sul. Quando ele fala isso, Kirara se assusta, confirmando que ele acertou. Megumi entende que cada estrela representa um tipo de marca, e que só dá para chegar perto seguindo uma ordem específica, quase como se fosse um jogo de tabuleiro. Mas antes que ele termine de explicar, Kirara toma a iniciativa. Ela pula do carro e marca o veículo. O carro é arremessado com tudo contra o Panda, que segura e devolve. Megumi avisa rápido que ela não devia fazer isso, porque o carro ia voltar e volta mesmo. Nesse momento, ele percebe que a técnica dela tem um alcance limitado e começa a procurar um lugar seguro. Ele acha outra marca e avança. Mas antes que possa testar a teoria, Kirara lança vários objetos marcados contra ele, dizendo que ele até é inteligente, mas subestimou suas habilidades. Ela ainda explica que pode trocar as marcas de lugar quando quiser. Só que de repente, o cão divino do Megumi aparece atrás dela e a agarra. Kirara fica totalmente surpresa. Megumi então conta que nunca desfez o Shikigami. Ele só deixou o cão preso do outro lado da parede, esperando o momento certo. Quando Kirara entrou na linha entre os dois, o cão atacou. A técnica dela se desfaz e Megumi chega perto, pedindo para ela ouvir o que ele tinha para dizer. Ele explica que eles não estavam ali para machucar o Hakari. Mano, o Hakari simplesmente desceu a porrada no Itadori quando descobriu que ele era da escola Jujutsu. Enquanto isso, o Megumi conseguiu acalmar a Kirara e pediu para ela escutar o que ele tinha para falar, e ela acabou topando ouvir. Enquanto eles conversavam, o Itadori foi literalmente jogado para fora da sala, e o Hakari aparece na frente dele completamente irritado. Aí o Hakari ordena que ninguém se meta na luta e já parte para cima do Itadori.
Ele acerta um socão tão forte que o Itadori voa longe, mas mesmo machucado, ele se apoia no chão, gira o corpo e volta a ficar de pé. Isso deixa o Hakari surpreso e até meio interessado no Itadori. Então o Hakari decide ouvir o que o Itadori quer, mas só se ele continuar em pé enquanto apanha. Aí o Itadori explica que veio pedir ajuda porque os veteranos falaram que o Hakari era forte pra caramba. Eles até comentaram que, quando o Hakari luta sério usando a expansão de domínio dele, ele pode ser até mais forte que o Yuta. Quem falou foi o mangaka, não eu. Mesmo assim, o Hakari queria saber qual era o verdadeiro motivo do Itadori estar ali. Afinal, quando um feiticeiro pede ajuda para outro, normalmente é algo que coloca a vida de todo mundo em risco. Então ele manda o Itadori provar que vale a pena e acerta mais um golpe para testar o garoto. O Itadori admite que não tem nenhum discurso bonito e diz que se sente como uma engrenagem, alguém que só mantém as coisas funcionando. Mas mesmo assim promete que, se o Hakari aceitar ajudar, ele vai fazer tudo o que for preciso. Essa sinceridade, que parecia inútil ali no momento, acaba mexendo com o Hakari. Ele percebe que o Itadori era diferente, tinha um brilho especial naquele garoto. Enquanto isso, lá de cima, a Kirara já estava provocando, dizendo que o Hakari nunca nega quando fica curioso com alguém. No final, o Hakari para de bater no Itadori e manda todo mundo descer, porque eles tinham um acordo para fechar. Depois que o Hakari deu uma baita surra no Itadori e percebeu que ele era realmente forte, ele acaba descobrindo que o Gojo foi selado. Essa notícia deixa ele totalmente chocado. O Panda ainda solta outra bomba. O Yaga também morreu. Só que não foi ele quem fez isso. Mesmo sendo algo bem pesado, isso não atrapalha a conversa entre eles. Depois disso, o Hakari topa ajudar a parar o jogo do abate, mas deixa tudo bem claro. Aquilo era um acordo, e no final de tudo, eles teriam que ajudar ele também. O Megumi fala que isso não seria problema. Quando o Hakari pergunta quem ele era, o Megumi responde que agora é o líder do clã Zenin. Isso pega o Hakari de surpresa, e ele percebe que pode tirar vantagem da situação. Com isso, ele muda o tom e fecha a aliança com o grupo. No meio da conversa, o Kogane aparece e anuncia que uma nova regra foi adicionada ao jogo. A partir daquele momento, dava para ver as informações de todos os jogadores, nome, pontuação, regras criadas e em qual colônia cada um estava. Todo mundo fica impressionado, e logo aparece um aviso de que um jogador ganhou pontos por matar outro. Na tela, surge o nome Hajime Kashimo, que já tinha 200 pontos. O Kogane pergunta se ele queria gastar 100 pontos para criar outra regra, e é aí que descobrem que foi ele mesmo quem adicionou essa regra, de mostrar as informações dos jogadores. O Kogane também confirma que o Itadori já está listado oficialmente como jogador. Isso faz o Itadori lembrar das palavras do Kenjaku, e tudo começa a fazer sentido. Era algo relacionado aos objetos amaldiçoados, e ele começa a suspeitar que o Sukune está envolvido nisso. Talvez até participar do jogo faça parte daquele pacto antigo que ele tinha. O Megumi então pede para o Kogane mostrar só os jogadores com 100 pontos ou mais. Entre eles, além do próprio Kashimo, aparece outro feiticeiro perigoso, Higuruma Hiromi. Com isso, o grupo começa a montar um plano, criar regras que ajudem quem está em risco. O Megumi sugere duas bem importantes. A primeira seria permitir que um jogador transfira pontos para outro, salvando quem está prestes a perder tudo. A segunda seria deixar alguém sair do jogo gastando pontos, o que poderia proteger muitos feiticeiros, inclusive a irmã do Megumi. Itadori e Megumi concordam, e começam a buscar pela Anya, a jogadora que consegue cancelar técnicas amaldiçoadas e que vai ser essencial para o plano envolvendo o Gojo. Eles também precisam encontrar o Higuruma e o Kashimo, já que os dois têm muitos pontos e podem ser pressionados a mudar as regras do jogo. E aí, galera, querem que eu continue a história de Jujutsu Kaisen? Mano, o Itadori e o Megumi entram de vez no jogo do abate. Depois que o Itadori conseguiu convencer o Hakari a dar uma força, eles partem em busca do Hajime e do Higuruma. Enquanto isso, o Kenjaku aparece para Sasaki e revela que foi ele quem criou a barreira do jogo. Ele ainda fala sobre uma tal fenda entre sonho e realidade, chamada Reino Amaldiçoado, e avisa que ela precisa tomar cuidado, porque tem muita gente pronta para matar. Sasaki e Iguchi seguem em direção à colônia de Sandai e dão de cara com uma barreira gigante. O grupo estava procurando alguém chamado Anja. Então eles se dividem. Hakari e Panda vão para Tóquio 2. Itadori e Megumi seguem para Tóquio 1. E a Kirara fica do lado de fora como apoio. Entrar na barreira significa virar jogador automaticamente. E todo mundo aceita esse risco. Logo, o Kogane aparece avisando que o jogo já começou naquela área. Dentro da colônia, o Itadori percebe que o lugar está cheio de caçadores esperando novatos distraídos para atacar. De repente, uma feiticeira chamada Mai aparece e acerta o Itadori com tudo, mas ele aguenta firme. Ele pega um pedaço de entulho, concentra energia amaldiçoada e lança de volta, derrubando ela. Só que outro cara aparece logo em seguida, dizendo que o Itadori não devia ter encostado na mulher dele,
Enquanto isso, o Megumi não encontra o Itadori e decide ir atrás de informações. Ele libera o Noi para rastrear e acaba conversando com uma garota que conhece o Higuruma, aquele cara que já tinha passado dos 100 pontos. Mas ela não fala nada de graça. Exige que o Megumi vire o guarda-costas dela dentro do jogo. O Megumi aceita, e ela pede para ele chamá-la de Remy. Enquanto isso, o Kogane mostra que o Itadori pode acabar virando alvo só por estar participando. Mesmo assim, eles seguem juntando informações para tentar achar o Hajime e o Higuruma, e fazer com que eles mudem as regras, salvando quem estava correndo risco dentro daquele caos. Depois que o Itadori e o grupo entraram no jogo do abate para encontrar o Higuruma e o Hajime, ele acaba enfrentando um lutador bem estranho, com uma hélice presa na cabeça. O cara parte pra cima com tudo, cortando o ar tão forte que chega a destruir pedaços de concreto. Só que o Itadori não recua. Ele joga um pedaço de entulho, avança sem medo e agarra o pé do inimigo no ar, jogando o cara no chão com tanta força que o local inteiro treme. O oponente fica impressionado com a força dele, mas reage rápido. Ele tenta arrancar a cabeça do Itadori com a hélice, mas o Yuji desvia por pouco e corre para dentro de um prédio destruído, já pensando em como virar o jogo. Lá dentro, ele percebe que o único jeito daquele cara atacar era usando a hélice, e para isso, ele teria que chegar bem perto. Nesse momento, o feiticeiro começa a rir de forma arrogante, achando que entendeu tudo. Ele aumenta a velocidade da hélice, dizendo que vai cortar até aço. Depois, avança destruindo tudo no caminho, e gritando que vai transformar o Itadori em pó. Mas o Yuji encara ele de frente e acerta um soco absurdo na cabeça do cara, seguido de um chute tão forte que apaga ele imediatamente. Antes de o lutador desmaiar, o Itadori ainda tenta perguntar sobre o Higuruma, mas o sujeito nem escuta. Logo em seguida aparece outro feiticeiro, o Mai. Ele diz que sabe onde o Higuruma está e aponta o caminho para Shinjuku. O Itadori olha para ele sem lembrar quem era, e o Mai comenta que eles já tinham se visto antes, quando chamavam o Itadori de Tigre do Oeste, apelido que ele odiava. Enquanto isso, o Megumi também estava com problemas. Ele descobre que foi enganado pela Remy, que levou ele direto para uma armadilha. Mesmo assim, o Megumi mantém a calma e invoca o Cão Divino para lidar com ela. Voltando ao Itadori, ele segue com o Mai até o local indicado, e ao chegar lá, encontra um homem relaxando, dentro de uma banheira. Era o Higuruma. O cara parecia estranhamente tranquilo. O Itadori pergunta direto se ele tinha os 100 pontos que precisavam para mudar as regras e acabar com o jogo do abate, permitindo que as pessoas pudessem sair vivas. Mas o Higuruma não demonstra nenhuma emoção. Ele recusa a ideia e diz que o jogo é um ritual, e que todos ali vão morrer. Se o Itadori realmente quer mudança, teria que derrotá-lo. Então ele se levanta, pega seu Shikigami e pergunta ao Itadori se ele já matou alguém antes. Esse cara, pra quem não sabe, tem uma das expansões de domínio mais insanas de Jujutsu Kaisen. Depois que o Itadori finalmente encontra o Higuruma, a situação vira quase um julgamento de vida ou morte. Ele olha pro Higuruma e pensa que, com aqueles 100 pontos, o cara provavelmente já deve ter eliminado mais de 20 pessoas. Então, em vez de atacar primeiro, o Itadori espera para ver o que ele vai fazer. É aí que o Higuruma ativa a sua expansão de domínio logo de cara. O Itadori tenta acertar um chute rápido, mas o golpe simplesmente trava no ar. Dentro daquele domínio, qualquer tipo de ataque é proibido. De repente, uma voz ecoa pelo lugar, chamando o juiz para começar o tribunal. O Shinigami, que é o juiz dessa arena, anuncia a acusação. Itadori teria entrado ilegalmente em uma loja de pachinko quando ainda era menor de idade. Ele fica sem entender na hora, mas depois lembra que realmente tinha feito isso uma vez. Higuruma explica que o juiz sabe de tudo, mas não entrega nenhuma informação. Tudo depende do que o Itadori disser na sua defesa. Sabendo que precisava inventar algo, o Itadori admite que entrou na loja, mas diz que foi só para usar o banheiro porque estava passando mal. Só que o juiz analisa as provas e mostra uma foto do Itadori em um brechó, perto da loja, trocando fichas por dinheiro. Ou seja, a mentira é descoberta, e o juiz declara que ele é culpado. A punição decidida é o confiscar. O domínio some e o Higuruma avança com tudo, invocando um martelo gigante que aumenta de tamanho e acerta o Itadori com uma força absurda. Mesmo assim, o Itadori aguenta o golpe, o próprio Higuruma fica surpreso com o quanto ele resiste. Em seguida, o juiz usa o confiscar para retirar toda a energia amaldiçoada do Itadori, deixando ele incapaz de usar qualquer técnica. Mesmo sem energia amaldiçoada, o Itadori continua lutando só com força física, desviando e revidando os ataques pesados. Higuruma percebe que ele é realmente um monstro, porque mesmo sem energia, ainda consegue lutar de igual para igual enquanto ele ainda está completo. Então o Higuruma transforma o martelo em um bastão e acerta vários golpes seguidos no Itadori, mas ele continua resistindo sem cair. A luta continua, e o Itadori começa a notar algo estranho no domínio. De repente, ele grita que quer refazer o julgamento. O domínio ativa de novo automaticamente, mas dessa vez a acusação é muito mais pesada: assassinato em massa em Shibuya. Itadori fica completamente travado, sem reação,
Antes mesmo do juiz mostrar qualquer prova, a culpa fala mais alto e o Itadori admite que foi ele quem matou aquelas pessoas. Higuruma fica sem palavras, porque as provas mostravam claramente que o culpado era o Sukuna. Mas com a confissão do Itadori, o Shinigami declara que ele é culpado. E com isso, o Itadori recebe a sentença de morte. Mano, o capítulo 166 de Jujutsu Kaisen é simplesmente insano. Itadori começa o capítulo sendo declarado culpado dentro da expansão de domínio do Higuruma, e a sentença é a pior possível, pena de morte. Na hora, toda a energia amaldiçoada dele some, e o Higuruma ganha a espada do executor, uma arma que mata qualquer pessoa com apenas um golpe. Qualquer deslize, e seria o fim do Itadori. Mesmo assim, ele não recua. Sem poder nenhum, ele parte pra cima usando só o corpo, só na raça. Ele joga cadeiras, corre pelo tribunal destruído, cria brechas do jeito que dá. Ele sabe que não pode vencer, mas continua lutando. E é justamente essa atitude que deixa Higuruma confuso. Por que Itadori não tenta se defender? Porque ele simplesmente aceita a culpa. A resposta chega quando Itadori acerta um soco direto no estômago de Higuruma. Ali, o juiz finalmente entende. Itadori realmente acredita que merece morrer porque se culpa pelas mortes causadas pelo Sukuna, mesmo sabendo que ele não tinha controle sobre nada daquilo. Ele carrega um peso que nem deveria ser seu. Isso mexe profundamente com Higuruma. Ele olha para Itadori e percebe que não está julgando um criminoso. Está julgando um garoto que se culpa por coisas que não podia impedir. Então, em um momento decisivo, Higuruma baixa a espada, desfaz o domínio e admite que Itadori não é culpado. A espada do executor desaparece e, junto com ela, a sentença de morte. A luta termina, e no lugar de inimigos, nasce uma parceria inesperada. Itadori sai vivo, e Higuruma finalmente enxerga quem ele realmente é. Alguém que, mesmo quebrado por dentro, nunca vira as costas para o que acredita. Depois de quase ter sido condenado à morte por Higuruma, Itadori acaba vivendo um momento inesperado. Em vez de finalizar tudo ali, Higuruma decide ajudá-lo usando seus próprios pontos dentro do jogo do abate. Ele chama o Kogane e exige que seja permitida a transferência de pontos entre jogadores, pedindo que isso seja reconhecido oficialmente dentro das regras. O Kogane aceita a solicitação, e Higuruma transfere um ponto do seu 100 para Itadori. Com isso, Itadori garante mais tempo para manter sua técnica ativa, ganhando quase 20 dias extras. Higuruma explica que só conseguiu tantos pontos porque matou o juiz e o promotor antes de entrar no jogo. Em seguida, ele diz que, quando as barreiras caírem, pretende se entregar. Ele vai embora, deixando Itadori pensativo, percebendo que Higuruma também carrega um peso enorme de culpa, assim como ele. Enquanto isso, a história muda de foco e mostra Megumi conversando com Regi, um jogador que parece enxergar o jogo de uma forma muito mais ampla. Regi explica que o jogo do abate não é apenas sobre roubar técnicas, mas sim um grande ritual criado para transformar feiticeiros. Segundo ele, Kenjaku quer usar isso para criar algo muito maior, ficando acima de todos. Regi comenta que cada colônia provavelmente tem pelo menos um lutador extremamente perigoso, como Kashimo ou o próprio Higuruma, pessoas que já acumularam dezenas de mortes. Para ele, Kenjaku está esperando até que só sobrem verdadeiros monstros para revelar seu plano final. Ele também revela que existem pessoas presas dentro das barreiras apenas como isca, servindo para atrair jogadores e depois virar pontos. Regi tenta convencer Megumi a formar alianças, sugerindo grupos de feiticeiros que juntos somem 100 pontos para entrar em um acordo maior. No meio dessa conversa, tudo muda de repente. Um feiticeiro aparece do nada e ataca Megumi. Megumi reage na hora, usando suas sombras e invocando o Nui, que cai do céu com tudo sobre o inimigo. Ele manda Regi fugir e nunca mais voltar. Mas a situação piora quando o Cão Divino acaba sendo derrotado. Logo depois, algo estranho acontece. Um olhar surge no ar, uma presença bizarra, como se alguém estivesse prestes a contar a melhor piada do mundo. E então ele aparece. Takaba Fumihiko. Depois que o Takaba finalmente aparece de novo, ele se oferece para ajudar o Megumi. No começo, o Megumi fica meio desconfiado, mas percebe que o Takaba realmente protegeu ele, e pensa que talvez dê para confiar nesse cara. Já o Regi e o Iori não compram a ideia. Os dois encaram o Takaba e perguntam de que lado ele realmente tá. A resposta do Takaba é totalmente sem noção. Ele pergunta se eles querem saber se ele é engraçado ou sem graça. Os dois ficam sem reação, sem entender nada. Takaba continua falando, dizendo que aquela roupa dele é uma homenagem a um herói da infância que fazia ele rir muito. Por isso, segundo ele, não dá pra fazer uma piada ruim usando aquela roupa. Ninguém entende absolutamente nada do que ele diz. Cansados da enrolação, Regi e Iori se preparam para atacar. Do nada, o Takaba solta uma piada dizendo que aquilo não é do Internesse. O clima fica estranho, ninguém ri e o Takaba fica claramente irritado. A expressão dele muda completamente. Num piscar de olhos, Takaba dá uma voadora com os dois pés na cara do Iori, fazendo a energia amaldiçoada dele explodir.
O Megumi fica em choque, enquanto Takaba ainda provoca, perguntando o que eles vão fazer agora. Aproveitando a confusão, o Megumi surge do chão tentando agarrar o Reg, mas ele desvia rápido e diz pro Iori que é hora de se separarem, empurrando ele na direção do Takaba. Nesse momento, o Megumi pede pro Kogane checar os pontos do Higuruma e confirma que o Itadori tá bem. Ele diz que já fez o que precisava ali e que eles podiam ir embora se quisessem. Mas o Reg corta na hora, dizendo que não vai sair dali. O Megumi responde que, se o Takaba acabar derrotando eles, o melhor seria pegar os pontos antes. Takaba olha sério e diz que nunca faria algo que tirasse o sorriso de alguém. O Iori ativa o olho amaldiçoado e ataca, mas o Takaba se defende usando um leque de papel e rebate o golpe direto no rosto dele, deixando o Iori temporariamente cego. Quando o Iori se recupera, o Takaba já sumiu. Logo depois, aparece atrás dele e aplica o famoso Jutsu dos 1000 anos de dor. O Iori fica possesso e tenta reagir, mas leva um chute com tudo e é arremessado para longe. O Megumi dá um sorriso e comenta que ainda bem que eles não são inimigos. O Takaba se despede dizendo que eles se veem por aí e parte de novo para cima do Iori. Enquanto isso, o Reg encara o Megumi. O Megumi pensa consigo mesmo que, agora que já fez o que precisava, não tem mais motivo para se segurar. E aí... vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que o Takaba usa o golpe 1000 anos de morte em um feiticeiro e manda ele voando pra longe, sobra pro Megumi encarar o outro inimigo. Sem perder tempo, o Megumi invoca o elefante máximo, que avança e dispara um forte jato de água. Reg tenta escapar correndo, mas Megumi aparece vindo de cima, pronto pra atacar. Reg reage rápido e joga um recibo, que se transforma em uma rede para tentar prender o Megumi. Megumi consegue se esquivar com muita agilidade, mas Reg não dá trégua. Ele levanta vários recibos no ar, que viram lâminas afiadas voando direto em direção ao Megumi. Mesmo assim, Megumi rebate todos com precisão. Reg começa a rir e comenta que Megumi provavelmente já entendeu como a técnica dele funciona. Megumi responde, dizendo que percebeu que Reg consegue invocar tudo que está escrito nos recibos. Reg então explica que chama isso de reprodução contratual, dizendo que pode recriar qualquer coisa descrita em um recibo. Em seguida, ele mostra um recibo que fala sobre uma estadia de 3 dias em um hotel com banho termal e tratamento com óleo. Por causa disso, tecnicamente o corpo dele está descansado e relaxado há 2 dias, enquanto Megumi continua ferido e cansado da luta. Percebendo a desvantagem, Megumi decide fugir. Ele sobe em uma de suas invocações e voa para longe, mas Reg percebe tudo usando drones e até invoca uma moto com outro recibo para continuar a perseguição. A caçada termina em um ginásio fechado, onde Megumi se esconde. Reg desconfia que pode ser uma armadilha, mas entra mesmo assim e começa a lançar caminhões contra o garoto. Megumi até consegue desviar, mas alguns objetos caem sobre ele e o deixam atordoado. Reg aproveita a abertura, parte para cima com vários golpes e ainda joga um rabanete estranho, que esconde uma lâmina, acertando o braço do Megumi. Em seguida, Megumi leva um chute forte e cai no chão. Reg então diz que, se Megumi entregar seus pontos, ele o mataria sem dor. Mesmo machucado, Megumi sorri e diz que técnicas de barreira são bem complicadas, mas como eles estão dentro de um ginásio fechado, isso pode jogar a favor dele. De repente, Megumi ativa sua expansão de domínio, Jardim das Sombras. Reg fica em choque, arregala os olhos e não acredita que Megumi seja capaz de usar uma expansão de domínio. Megumi então responde dizendo que nunca afirmou que não era forte. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que o Megumi ativa a expansão de domínio, uma energia pesada e sombria toma conta de todo o ginásio. Mas o Reg reage na hora e usa uma técnica secreta chamada Cesto Entrelaçado Oco, que consegue anular domínios e até os golpes que sempre acertam. Com aquele sorriso debochado, ele ainda solta que tudo isso era uma pena. Só que, do nada, 2 sapos surgem das sombras do Megumi e prendem as pernas do Reg. Megumi provoca, perguntando onde foi parar aquele sorriso arrogante, e já parte para cima, com uma sequência violenta de ataques. Reg tenta se defender, mas Megumi puxa a perna dele e quase acerta uma facada. Mesmo bloqueando, Reg é pego de surpresa por uma cotovelada vinda das sombras, seguida de um corte no rosto. Tentando virar o jogo, ele joga vários recibos no ar, e 3 carros aparecem, afundando dentro das sombras do domínio. Nesse momento, Megumi percebe que tem algo errado. Uma pressão absurda começa a esmagar o corpo dele. Reg explica que, se Megumi não reforçar os pés com energia amaldiçoada, vai acabar sendo puxado para baixo. Como o domínio é feito de sombras, ele consegue colocar e tirar objetos livremente. Para Reg, parecia que Megumi estava ficando sem opções. Ou Megumi carrega pouca coisa, ou sente o peso de tudo que guarda. Pensando nisso, Reg decide esmagar ele com o próprio peso. Só que Megumi sorri e diz que ele está esquecendo de algo. Mesmo incompleto, um domínio ainda é um domínio. De repente, o elefante máximo despenca do teto com força total. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen?
De repente, o elefante máximo despenca do teto com força total. Megumi desafia Regi, dizendo que agora eles vão descobrir quem vai ser esmagado primeiro. Com o impacto, mesmo pesando só 60 quilos, Megumi aguenta o peso de cerca de 2 toneladas, concentrando toda a energia para não apagar sob uma força absurda. O elefante, que pesa cerca de 5 toneladas, acaba quebrando o tornozelo e a fíbula do Regi. Os dois já estão no limite. Regi tenta usar mais uma carta, a reprodução de objeto, mas antes de completar a técnica, acaba sendo engolido pelas sombras. Preso e sem ar, ele quase se afoga, até conseguir emergir de dentro de um dos carros que ele mesmo tinha invocado. Como os objetos somem depois de cumprir suas ordens, ele manda o carro levá-lo até a superfície e provoca Megumi, dizendo que ele é forte, mas ainda assim inferior. Então Regi invoca uma casa inteira para esmagar Megumi. Só que Megumi reage rápido, puxa ele para dentro das sombras e começa a enforcá-lo. Nesse momento, Regi percebe que já era tarde demais. Aquilo não era sombra, era água. Desesperado, ele desfaz suas técnicas, e o domínio do Megumi se quebra junto, revelando uma piscina sobre o ginásio destruído. Megumi zomba, dizendo que ele não pode usar recibos molhados. Regi responde que Megumi também não está em vantagem, já que não pode usar o cão divino. Mas, no segundo seguinte, o cão divino aparece do nada e rasga o corpo do Regi com uma mordida brutal. Sem entender o que aconteceu, Regi ouve as últimas palavras do Megumi, explicando que aquelas facas nunca chegaram nem perto de prender o seu cão. Ele não era fraco daquele jeito. No fim das contas, tudo se resume a mentiras e truques de um feiticeiro. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois de vencer Regi em uma luta intensa, Megumi vê o inimigo cair no chão rindo de si mesmo. Regi ironiza a situação, dizendo que nunca imaginou que seria derrotado tão facilmente por um feiticeiro da era atual. Ainda confuso com tudo o que aconteceu, Megumi pergunta qual era a verdadeira ligação dele com Tengen. Regi então revela que Tengen mentiu. Segundo ele, o verdadeiro objetivo do jogo do abate não era nada daquilo que foi contado aos jogadores. Essas palavras fazem Megumi ficar em silêncio. Ele começa a pensar na possibilidade de Tengen estar trabalhando junto com Kenjaku. Mesmo sem acreditar totalmente nisso, a dúvida começa a incomodar sua mente. Antes de morrer, Regi chama o Kogani e ordena que todos os seus pontos sejam transferidos para Megumi. Ao todo, 41 pontos são adicionados. Surpreso, Megumi pergunta por que ele está fazendo aquilo. Com um sorriso fraco no rosto, Regi responde que aquela era sua última boa ação em vida. Em seguida, diz para Megumi continuar vivendo, aceitar o próprio destino e no fim morrer como uma grande piada. Enquanto isso, em outra área da colônia, Takaba está enfrentando Hanezoki. Explosões acontecem por todos os lados, mas Takaba permanece intacto, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Hanezoki não consegue entender, pois já tinha explodido aquele cara várias vezes, e ele já deveria estar morto há muito tempo. Mesmo assim, Takaba continua se recuperando como se fosse imortal. Nesse momento, o Kogani anuncia que Regi acabou de morrer. Ao ouvir isso, Hanezoki entra em choque e pensa que precisa sair dali o mais rápido possível. Ele começa a fugir, mas Takaba pede, de forma descontraída, que pelo menos ele entregue seus pontos antes de ir embora. Então, o narrador explica a habilidade de Takaba, chamada Comediante. Essa técnica faz com que tudo que Takaba acha engraçado se torne realidade. É um poder absurdo, capaz até de rivalizar com a força de Satoru Gojo. O grande problema é que o próprio Takaba não entende como sua habilidade funciona, o que acaba limitando bastante o seu verdadeiro potencial. Em outro lugar, Rem estava prestes a ser morta quando Tsumiki, irmã de Megumi, aparece e impede o ataque. Ela pede para que aquilo pare e desfaz a técnica, caindo logo depois no chão, completamente exausta. Nesse instante, surge uma figura celestial, o anjo, que observa todos com um olhar calmo e acolhedor. Logo depois, a história muda o foco para uma nova colônia, ainda mais violenta e perigosa. Nesse local, 4 feiticeiros extremamente fortes mantêm um equilíbrio muito frágil entre si. O primeiro é Dhruvi Lakdawala, com 91 pontos, um veterano que já viveu uma vida anterior e consegue criar domínios usando rastros de energia amaldiçoada. Em seguida, aparece Ishigori Ryu, com 77 pontos, conhecido por ter a maior liberação de energia amaldiçoada entre os jogadores. Depois vem Uro Takako, ex-capitã de um clã de assassinos, capaz de manipular o céu ao seu redor. Por fim, existe Kurourushi, uma maldição de classe especial que desperta sempre que esse equilíbrio é quebrado. Tudo muda quando Yuta Okotsu surge nessa colônia. Considerado o prodígio mais próximo do nível de Gojo, ele chega preparado para enfrentar e derrotar todos que cruzarem o seu caminho. Depois que o Megumi derrota um dos feiticeiros na colônia dele, a história muda de lugar e vai para o Yuta, que está em outra colônia do jogo do abate. Uro e Ryu observam tudo de longe quando percebem que o Shikigami, do veterano Dhruvi, começa a desaparecer. Logo em seguida, o Kogani avisa que houve uma mudança nos pontos. Yuta subiu na colônia de Sendai. Uro comenta que Yuta vem acumulando muitos pontos e que o Shikigami ter sumido tão recentemente só pode significar uma coisa. Ele provavelmente estava lutando contra o Yuta. Com isso, ela chega a uma conclusão preocupante. A maldição adormecida Kurourushi está prestes a agir.
Enquanto isso, Yuta escolta civis em direção ao norte, perto do limite da barreira. De repente, o Zubidou começa a se mover, causando pânico entre as pessoas. Do nada, surgem baratas gigantes, cheias de energia amaldiçoada. Elas avançam sem piedade, atacando os civis, entrando em seus corpos e devorando tudo, até sobrar apenas ossos. Yuta reage rápido e tenta salvar um homem que foge desesperado, mas as baratas são extremamente velozes. Sem pensar duas vezes, ele ordena que Rika derrube um viaduto para bloquear o caminho das maldições. Logo depois, Yuta libera uma enorme onda de energia amaldiçoada, exterminando todas as baratas de uma só vez. Uro e Ryu ficam chocados. O ataque de Yuta não pareceu ter uma técnica complicada, mas a quantidade absurda de energia usada assusta até feiticeiros experientes. O Kogan então confirma. Aquilo foi obra de um jogador. Kurorushi finalmente despertou de seu sono faminto. Movida pelo instinto, a maldição sente o poder de Yuta e passa a desejá-lo como presa. Ela revela sua arma, o Hanshoto, uma espada demoníaca que mistura vida e morte. Percebendo o perigo, Yuta decide que não vai deixar mais nenhum amigo morrer. Ele jura juntar 400 pontos e matar Kenjaku com as próprias mãos, para que Gojo não precise passar por esse sofrimento outra vez. Assim, a besta faminta surge diante dele, pronta para atacar, enquanto Yuta se prepara para a batalha contra aquela maldição. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que Yuta começa a exorcizar as baratas, Kuroro aparece bem na frente dele. Sem perder tempo, a maldição avança com tudo usando sua espada. Yuta reage na hora, corta o braço do inimigo e crava a katana no chão, prendendo o membro arrancado. Kuroro abre as asas e tenta fugir, mas Yuta sobe no viaduto, arranca uma grade de metal e arremessa com força, criando uma brecha. Sem hesitar, Yuta salta e desfere um corte violento, fazendo os dois caírem no chão. Tentando se defender, Kuroro usa um enxame de baratas para bloquear os ataques e se afastar, formando um verdadeiro tornado de insetos. Enquanto luta, Yuta sente que está sendo observado, talvez por dois jogadores com pontuações altas. Ele sabe que Kuroro é um espírito amaldiçoado. Mesmo assim, Yuta não entra em pânico. Ele até poderia usar a técnica reversa para se curar, mas não quer que quem esteja observando descubra que ele consegue usar energia reversa. Por isso, ele decide não se curar durante essa luta. Rika estava protegendo o estádio para manter os civis a salvo, então Yuta precisa derrotar aquele espírito sozinho, sem usar técnica reversa e sem a ajuda dela. Kuroro começa a zombar dele e invoca dois Shikigami chamados Fermimong, enquanto continua cercando Yuta com ainda mais insetos. Então, Yuta finca a katana no chão e libera uma explosão de energia amaldiçoada, queimando todas as baratas. Em seguida, ele corta os dois Shikigamis de uma vez, mas um respingo acaba atingindo seu olho. Kuroro aproveita a abertura e ataca com sua arma, acertando o ombro de Yuta. De repente, baratas começam a sair de dentro do corpo dele, devorando-o por dentro. Mesmo sentindo muita dor, Yuta elimina os insetos com a espada, mas acaba levando um corte profundo na barriga e começa a cuspir sangue. De longe, Kyu e Uro observam a cena, acreditando que Yuta não vai aguentar. Kuroro então aparece agarrando o pescoço dele, sorrindo, pronto para devorá-lo. Mas Yuta não desiste. Ele segura a cabeça da maldição e, em um ato desesperado, morde a boca do inimigo. Do nada, o corpo de Kuroro explode de dentro para fora. Ninguém entende o que acabou de acontecer, e logo 5 pontos são adicionados à pontuação de Yuta. Ryu percebe na hora que aquele garoto consegue usar energia reversa e, mais do que isso, aplicar essa energia nos outros. Foi assim que ele explodiu a maldição, enviando energia positiva direto para o cérebro de Kuroro, em um verdadeiro beijo amaldiçoado. Nesse momento, uma voz sussurra no ouvido de Yuta, dizendo que entende o potencial dele e que aquele garoto é valioso. Antes que Yuta consiga reagir, o espaço ao redor se distorce e tudo muda mais uma vez. Depois que Yuta derrota Kuroro, a maldição especial, tudo muda de repente. Uro surge do nada e acerta um ataque muito forte, jogando Yuta para longe. Mesmo machucado, ele continua de pé, tentando entender o que acabou de acontecer. Uro não perde tempo e parte para atacar de novo. Quando Yuta tenta desviar, ela distorce o espaço ao redor e o braço dele se deforma, como se a realidade tivesse sido dobrada. Logo depois, ela acerta uma cotovelada direta. Yuta recua, confuso, mas percebe algo estranho. O braço volta ao normal, sem dor nenhuma. Então ele começa a analisar a situação, tentando entender como a técnica dela funciona. Uro explica que sua habilidade transforma o céu em uma espécie de superfície sólida, que ela pode moldar e controlar como quiser. Curioso, Yuta pergunta por que ela luta com tanta vontade, mesmo sendo tão poderosa. Uro responde que só alguém que se arrepende da própria vida aceitaria fazer um acordo com Kenjaku. Segundo ela, tudo pode acontecer a qualquer momento, por isso é preciso estar sempre preparada.
Yuta rebate, dizendo que o objetivo dela é egoísta. Antes que a conversa continue, Uru pergunta se ele é um Fujiwara, como se estivesse lembrando de alguém do passado. Nesse instante, Ryu interrompe tudo com uma explosão gigantesca, o Granite Blast. A rajada de energia é tão forte que faz o campo de batalha tremer. Uru se protege usando sua técnica, enquanto Yuta libera uma enorme quantidade de energia amaldiçoada para segurar o impacto. Ele percebe que, se aquele ataque atingir o estádio, nem Hikari conseguiria proteger as pessoas que estão lutando em Sendai. Enquanto isso, Uru decide que, com Dhruvi e Kurorushi mortos, é hora de acabar de vez com Yuta e Ryu. Mesmo assim, Yuta não recua. Ele avança direto contra Ryu, que responde disparando várias rajadas de energia que passam a persegui-lo. Yuta usa um poste para se impulsionar e tentar escapar, mas acaba sendo atingido por um dos ataques. Ryu acha que acertou em cheio, até perceber que Yuta sumiu. Num piscar de olhos, ele aparece atrás dele. Antes disso, Yuta havia aberto um buraco no chão e atravessado por baixo para surpreender o inimigo. Os dois começam a trocar golpes em uma velocidade absurda. Depois de vários ataques, eles se afastam por um momento. Yuta diz que agora é hora de lutar mais de perto. Ryu sorri e pergunta se Okotsu seria capaz de satisfazê-lo em combate. Mas e aí, galera? Vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, o Yuta finalmente decide chamar a Rika ali no meio do jogo do abate. A luta entre Yuta, Ryu e Uru começa pra valer quando o Ryu parte com tudo e acerta um soco direto nele. Só que o Yuta bloqueia na mesma hora, e os dois começam a trocar golpes numa velocidade absurda, quase impossível de acompanhar. No meio dessa troca intensa, o Ryu dispara uma rajada de energia poderosa, que lança o Yuta pra longe, fazendo ele cair no topo de um prédio. Sem dar tempo para respirar, o Ryu já solta outro Granite Blast. Dessa vez, o Yuta segura o ataque com a mão, mostrando toda a sua força, e revida com um soco direto na testa do Ryu. O impacto é tão violento que o chão ao redor treme. Mesmo assim, o Ryu não cai fácil. Ele explode energia mais uma vez e joga o Yuta pra longe de novo, machucando seriamente o punho dele. Antes que o Yuta consiga se recompor, a Uru entra na luta e ativa sua técnica, o míssil de gelo fino, acertando o Yuta em cheio. Isso deixa o Ryu completamente furioso. Ele começa a gritar com a Uru, manda ela parar de atrapalhar e a xinga sem dó. Logo em seguida, ele parte pra cima dela com um ataque direto, decidido a tirar ela do caminho. Mas a Uru não fica parada. Ela distorce o céu ao redor e devolve o ataque direto no Ryu. A partir daí, os dois, que antes estavam do mesmo lado, começam a discutir no meio da batalha, trocando provocações e ataques sem se importar com mais nada. Enquanto isso, o Yuta aproveita essa brecha perfeita para ativar sua técnica reversa e se curar. Mesmo recuperando o corpo, o Ryu percebe que Yuta já está gastando energia amaldiçoada demais e começa a pressionar ainda mais. O Yuta então pensa rápido. Ele percebe que o Ryu não ataca civis de propósito, mas também não liga se eles forem atingidos no meio da luta. Já a Uru é diferente, ela só enfrenta feiticeiros. Mesmo assim, lutar tão perto do estádio, cheio de pessoas inocentes, é arriscado demais. É nesse momento que o Yuta toma uma decisão definitiva. Ele chama Rika para lutar com tudo. Rika surge como uma verdadeira fera, liberando uma aura gigantesca que domina o campo de batalha. Na mesma hora, Ryu e Uru percebem que o Yuta estava se segurando até agora. Rika entrega várias armas para o Yuta e pergunta qual ele quer usar, já que os dois estão conectados pelo anel por apenas 5 minutos. Yuta fortalece os braços e parte para cima. Rika ataca a Uru, que tenta reagir, mas o Yuta usa a fala amaldiçoada do Inumaki e ordena que eles não se mexam. O Ryu tenta atacar pelo ponto cego, mas a Rika acerta um soco tão forte que manda ele voando para longe. No meio do caos, a Uru percebe algo assustador. A técnica do Yuta pode copiar habilidades de outros feiticeiros. Os três se encaram, entendendo que não dá mais para adiar. Chegou a hora. Expansão de domínio. No mesmo instante, os três ativam suas expansões, e todo o campo se distorce, virando um caos absoluto. 3 expansões de domínio acontecendo ao mesmo tempo. A luta do Yuta na colônia de Sendai continua ficando cada vez mais intensa. Quando domínios se chocam, os golpes garantidos de cada um acabam se anulando. Para não deixar o Yuta sair em vantagem, Uru e Ryu chegam à mesma conclusão. Eles não podem permitir que a Rika entre dentro da barreira. Então a Uru ataca a Rika e joga ela a mais de 20 metros de distância, o que na teoria tornaria impossível ela voltar pro domínio. Mas a vontade da Rika não deixaria a luta acabar daquele jeito. Ela começa a gritar, dizendo que ama o Okotsu e desesperada corre de volta e invade a barreira. Com a energia dela e a presença de intrusos inesperados, a barreira simplesmente colapsa. Nesse momento, a Uru foca toda a atenção na Rika, e o Yuta aproveita a abertura. Ele acerta um chute violento nas costas dela, jogando a feiticeira no chão. Logo em seguida, a Rika também ataca, e sem piedade, arranca e devora o braço da Uru. É aí que o Ryu diz que já chega. Ele afirma que desde o começo ela não foi convidada para esse combate e que deveria sair dali.
Em seguida, ele dispara uma explosão de energia gigantesca, acertando ela em cheio. Enquanto isso, a Rika, que se feriu ao forçar a entrada na barreira, começa a se regenerar usando energia reversa. O Yuta já parte para cima do Ryu, e o ataque lançado por ele acaba matando a Uro. Agora, a luta se torna um verdadeiro 1 contra 1. O Ryu diz que o banquete finalmente está servido. Yuta, ao lado da Rika, encara ele sem medo, pronto para finalizar a batalha. O problema é que a técnica amaldiçoada do Okotsu ainda não se recuperou totalmente, por causa de tantos ataques seguidos. Mesmo assim, ele não hesita. Nesse momento, Yuta diz pra ele e pra Rika irem com tudo. E agora eu te pergunto, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen?